Aí, gravando. A gente fez nos outros, Paty, assim, como nunca, a gente não sabe nunca quantas pessoas virão, se tiver muita gente, de tentar a gente organizar 3 perguntas por bloco, e aí eu vou respondendo, mas no fim a dinâmica das 2 outras reuniões foi bate-bola mesmo, sabe? Levanta a mão e aí eu vou respondendo. Quer levantar a mão? Quem quiser levantar, gente. Pode? Beleza, deixa eu ver. Ó, a Patrícia foi a primeira mesmo, então depois é a Karina, tá? E a Aline também. Em seguida, a Aline. Bora lá, Paty, fica à vontade, minha querida, a palavra é sua. Não, na verdade, assim, não é nada, né, muito demorado. É mais essa questão do orçamento mesmo, né? E eu tenho muita dificuldade de talvez alinhar expectativas, sabe? Pensando aí como que esses avaliadores, né, veem isso. Sim. Então, por exemplo, o orçamento é baixo, né? Só que como distribuir esse valor e de acordo que cada um do grupo, por exemplo, vai ter 2 funções, né? Tá. Nós temos, tipo, ator, diretor, o outro vai ser ator, produção, a outra vai ser atriz e vai costurar. Como uma boa trupe de teatro, assim, né, quando está ainda nesse lugar, não está com financiamento todo captado, porque daí é outra coisa, né? Daí você monta uma super equipe e tal. Exatamente. Uhum. E colocar só como, tipo, o valor de cachê de ator para todo mundo desse grupo que vão ter 2 funções. Porém, eu quero contratar figurinista e cenógrafo, né? Uhum. São amigos meus maravilhosos que fazem do meu grupo de São Paulo, até para agregar nessa montagem daqui de Atibaia. E eu posso, por exemplo, colocar figurinos, e aí já está incluso figurinista, material do figurino, costureira, ou não, eu tenho que separar cada item, sabe? Olha, minha querida, é isso, né? Sempre que tem um orçamento que vai cobrir tudo, aí sim, inclusive a gente consegue ter mais tempo para poder orçar tudo. O que eu recomendaria é que você separasse, sim, e você estima o que vai ser de custo de compra de material para o figurino, né? Coloca o valor do pagamento do figurinista, e mesmo quem vai exercer 2 funções, não calcule um valor do cachê, separa o valor. Então, separa o valor que a pessoa vai receber para atuar e separa o valor que a pessoa vai receber para produzir. Por quê? Porque como a gente sempre, mesmo com um orçamento mais baixo, é importante que a gente sempre parta desse lugar de ter uma planilha organizada para que os valores sejam visualizados, né? Seja possível compreender. Uhum. É importante separar. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Quando você tem um valor enxuto, eu entendo que talvez a sua preocupação esteja de colocar um valor muito baixo para os atores, por exemplo, porque isso é uma coisa que pega, né? E como a ideia da Paulo Gustavo, a maior de todas, é que o recurso chegue na mão dos artistas, esse é o principal objetivo, é muito importante tomar cuidado com não colocar muito para baixo e, claro, não muito para cima. Então, eu acho que se você colocar as 2 funções juntas, mesmo com... Entende? Talvez o parecerista abra e fale, puxa, mas quem que vai fazer a produção? Entende? Vão ser... A não ser que você... Assim, claro que na hora de você justificar o projeto,
É legal você colocar, inclusive, né, que vocês são uma trupe e que as pessoas estão divididas para exercer funções artísticas e funções técnicas também. Mas aí, quando você fala isso na tua justificativa e separa na planilha orçamentária, eu entendo que o parecerista, ele olha, ele consegue entender, fala, bom, então eles são 7 atores, sei lá, né? Mais o produtor, mais a diretora, mais o custo de figurino, eu estou enxergando aqui que ela montou uma planilha dentro do que é possível, né? Okay. Porque eu entendo que também essa coisa de olhar o orçamento, ele pode ficar muito claro quando a coisa está explicada na justificativa, como é que vai ser a dinâmica desse projeto, né? Tá. Como é que vai ser a dinâmica desse projeto. E aí é isso, assim, é sempre esse equilíbrio de você não colocar um valor muito abaixo, de forma alguma, né? E o muito acima eu sei que não vai dar, porque o recurso é enxuto. O recurso é enxuto, então não vai dar para pôr muito para cima. Então, talvez por isso, também por isso, não só porque o recomendável é sempre separar, mas também por isso, deixa colocado lá, né? Então, que vocês vão ter produtor, vão ter diretora, vão ter os atores, e o custo de compra de material para o figurino e para a cenografia, né? E aí você estima o valor ali. Sempre, obviamente, né, que a gente também precisa pensar, a gente sabe que não dá para ser uma coisa exata, porque só depois que você vai realmente orçar. Então, põe um pouquinho a mais ali, né, porque às vezes você vai ter algum custo de deslocamento, se fosse um valor maior também vocês poderiam colocar, né, um custo de logística e tudo mais. Você pode colocar uma linha, né? Uma linha, mas especificar que é para compra de materiais para figurino, cenografia e logística, né? Tá. Custos de produção. Eu acho que de orçamento, acho que é isso. Eu vou destrinchar melhor isso, então. Uhum. Lembrando, só para lembrar que a gente tem plantão também na semana que vem, lá no Centro de Convenções. Hoje, amanhã e domingo está rolando a busca ativa em alguns territórios da cidade. Tem alguns horários ainda disponíveis na segunda, se vocês quiserem, a gente pode sentar, porque a mentoria, aí eu sento junto meia hora com o proponente e a gente vai olhando ponto a ponto junto. Ai, que legal, eu não sabia que tinha essa possibilidade. Tem sim. Foi muito bom ontem, assim, a gente já fez, né, desde a semana retrasada, e aí ontem foi muito legal, choveu, a gente achou que não ia ter que desmarcar, mas no fim foi super boa as conversas, assim. Tá chegando mais próximo, e aí o pessoal tá comparecendo. Aí agora é a última, né, que, enfim, eu até entrei no site da SATED para saber quanto que estava o cachê tem diferença, né, de peça infantil, de ator, para adulto. E aí eu fiquei nessa questão também, né, de quantas apresentações, já que o valor é baixo, como, tipo, eu fico pensando, colocar um monte de apresentações, mas também o cachê vai ser super baixinho. Não, super recomendo, falei isso para todo mundo, assim, o objetivo maior é remunerar vocês, então vocês vão ter todo um trabalho criativo, né, para poder levantar o primeiro, claro, alguns grupos pode ser que tenham já ali uma pré-produção já feita, mas tem gente que pode ser que esteja iniciando agora um trabalho de criação de um espetáculo. Então, assim, não se preocupem com essa coisa que a gente tem em outros editais, sabe? Que a gente se pega, vou fazer várias apresentações, porque não é esse o objetivo. O objetivo da lei é que o recurso chegue para vocês mesmo. Então, assim, eu recomendo que, se o seu é para espetáculo teatral, faça uma apresentação, de modo que vocês sejam remunerados da melhor forma possível. E aí vocês podem colocar como contrapartida, né? A gente vai fazer uma roda de conversa numa escola para falar sobre o processo criativo do teatro, outras coisas, cada um pode inventar o que quiser, só estou dando um exemplo, né? Sim. Mas não se preocupem com essa coisa, gente, esse não é o objetivo mesmo. Aí o que é bom, né? O que fica de bom para todo esse trabalho que vocês vão ter criando obras, criando espetáculos? Que vocês vão ter o espetáculo ali concebido, uma primeira apresentação,
E aí, para um próximo edital do governo do estado ou da prefeitura, porque o pessoal da prefeitura já me informou que, assim, o ano que vem tem muitos editais já programados para sair, né? E a gente tem a Lei Aldir Blanc 2, que agora todo ano virá recurso, e aí você pode pensar que a circulação vai acontecer por meio de um outro edital, né? Ou captação de recurso e tudo mais. Então, acho que a maior, não se preocupem mesmo em encher de quantidade de apresentação, porque o mais importante é a remuneração dos artistas. É ótimo saber disso, porque eu já estava pensando em 6 apresentações, sabe? Eu acho que se vocês colocarem assim, o que vai acontecer? Os pareceristas vão olhar e vão falar, puxa vida, mas o que vai chegar na mão desses artistas? Eu tenho uma equipe, o que vai chegar na mão de vocês? E aí a gente vai cair naquele velho lugar que nós que somos artistas, agentes culturais, produtores, gestores, a gente vive isso ainda, né? Estamos dando um primeiro passinho aí para isso mudar, e vai mudar. Tenho certeza que depois de várias edições de Lei Aldir Blanc, a gente vai estar num outro lugar. Mas a gente vai cair naquele lugar de sempre estar trabalhando para caramba, com uma baixa remuneração. Então, vamos fazer a lógica contrária. Como é que eu posso receber dignamente, né, um cachê que vai pagar as horas que a gente vai se reunir para pensar no espetáculo, nosso cachê enquanto atores no palco, a produção e estrear esse espetáculo. Pronto. Já me dá um alívio no coração. Agora, a última sobre a parte da acessibilidade, enfim, né? Eu sei que precisa ter este item. Aí eu pensei questão de Libras, enfim, né? Contratar alguém de Libras. E isso vai super de acordo, né? Vai, Tati, mas você sabe que a gente está super nesse processo de aprendizado, né? E na equipe, nesse trabalho que a gente está prestando serviço, de operacionalização, tem uma pessoa na equipe que é a Mariana Farceta. A gente promoveu uma aula na segunda-feira só para tratar sobre esse tema de acessibilidade. Eu vou postar novamente naquele grupo que eu sei que você o Drive, está dentro do Drive. Porque tem várias especificidades, né, sobre esse vasto universo, né? Então, são 10%, se você vai captar 15 mil, 1.500 precisa ser aplicado em questões de acessibilidade. Mas aí tem toda essa coisa do espetáculo, então, às vezes, de você trazer um profissional que vai assessorar o grupo para pensar qual é o melhor caminho para garantir a acessibilidade dessa única apresentação que vocês vão fazer, tá? Porque, às vezes, pode ser que as Libras não sejam o melhor caminho, tá? Então, assim, eu sugiro, assiste a aula, que foi, assim, muito legal. Quem está aqui, estou vendo aqui, acho que a Dani e a Reca estavam, não sei se a Aline estava, e ajuda a amplia, assim, sabe, o universo de possibilidades. Tá bom. Muito obrigada, viu? Imagina. Quem puder, agenda já e bora conversar na mentoria também, que daí a gente consegue debruçar com mais nas especificidades do projeto, né? Eu vou passar agora para... Eu acho que é a Karina, peraí que não está abrindo, gente, só um segundinho para eu seguir certinho a ordem. Karina. Olá, boa tarde. Tudo bem, Karina? Tudo bem com você? Tudo bom. Eu tenho uma dúvida com relação aos anexos, tá? Existe algum formato que não seja PDF para a gente preencher o que já está pronto ou a gente tem que redigir do zero? Não, eu vou dar uma dica para você, Karina. Você conhece o site I Love PDF? Não, vou até anotar aqui. É um site que salva a gente nessas horas, porque todos os editais, eles vêm assim mesmo em PDF. Tem uma coisa que é legal falar, que assim, teve um agente cultural da cidade
que ele separou os anexos e ele disponibilizou no grupo na verdade não foi no grupo de informes, em alguns grupos que tem. Então ele separou e deixou em Word já para as pessoas preencherem. Ah, que fácil. Tá? Deixa eu lá, I Love PDF, isso mesmo que a Aline está colocando. Mas eu acho que é legal para a gente pensar nos dois caminhos, para a gente pensar também na autonomia de vocês, porque não é só o Hospital de Atibaia, são todos os que vêm assim. Ô, Reca, será que você consegue me mandar o link que o Léo fez com os... Eu acho que eu já até te enviei, dá uma olhadinha, mas eu vou revisar aqui se está longe da conversa, mas acho que eu te mando de novo. Você mandou? É, no seu WhatsApp. Vou dar uma olhada aqui. Porque ontem eu separei isso, eu separei com um proponente. Mandei quarta-feira, mas estou reencaminhando. Não, eu busco aqui. Peraí, é que eu não sei se eu consigo jogar no chat aqui, eu acho que não, né? Eu posso ir tentando enquanto você está atendendo elas, vou ver se eu consigo jogar aqui. Tá. Obrigada, Reca. A Reca também está promovendo, junto com o coletivo Negravisão, além desses trabalhos que a prefeitura está promovendo, é uma iniciativa da sociedade civil. Elas vão promover um plantão no domingo para dar apoio para os proponentes para emissão de certidões e montagem de portfólio. Mas eu queria falar do I Love PDF, gente, que é uma ferramenta super boa, assim, que ele faz tudo com os arquivos. Ele transforma o Word para PDF, PDF para Word, ele separa PDF, ele junta PDF, ele transforma a imagem em PDF, PDF em imagem. É super intuitivo, assim. Então, só para a gente deixar registrado aqui nessa reunião Tirar Dúvidas, porque pode ser que outras pessoas assistam e que talvez não estejam nesses grupos onde... olá, Aline. A Aline também é uma usuária do I Love PDF. Ele salva a vida, assim. Então, o que você pode fazer... Eu, por exemplo, ontem à noite separei também, junto com um proponente, para mostrar para ele como é que fazia, e vou subir para o Drive, né? Esses arquivos separados. Mas para vocês aprenderem para os próximos editais que vocês concorrerem, peguem o edital, joga no I Love PDF, e aí você pode transformar de PDF para Word, e depois ir salvando, né? As páginas, vai contando quanta página cada anexo tem, e você vai salvando separadamente numa pasta. Tá, o papel não precisa ser o timbrado, então? Ou ele transforma isso também? Essa não é uma exigência, porque geralmente sai da configuração, né? Então, tem vezes que você abre que o brasão da prefeitura, que está no documento, ainda está lá, e tem outros que você fica lá lutando com o arquivo, né? Mas essa não é uma exigência, tá? O que é importante é que a escrita modelo seja seguida. Tá bom. Tá bom? Tem muita gente, por exemplo, que apresenta projeto até com trabalho gráfico feito, né? Então, isso não é um problema. O importante é que o conteúdo da escrita esteja ali nos atestados, nos anexos todos. Tá. Com relação ao teto de valor, ele é um teto que tem que seguir até esse valor, ou é fixo esse valor exato? Você está falando de cada modalidade? Isso, de cada modalidade. É esse valor. Sempre que a gente vai montar, assim, só que tem essa especificidade na Lei Paulo Gustavo, de no mínimo 10% do recurso ser aplicado em ações de acessibilidade. Sim. E isso precisa constar na planilha orçamentária também, tá? Acessibilidade e divulgação, né? Na verdade, a divulgação acessível, mas você pode escolher. Claro que a gente acha super importante que a divulgação seja, mas a gente também sabe que tem algumas modalidades que prevêem um valor de 5 mil, então seria R$500 para acessibilidade. E pode ser que na hora do proponente montar o projeto, ele não consiga, por exemplo, contemplar profissionais de Libras, mais uma divulgação acessível. Então, se você for no item do edital que trata sobre acessibilidade, você vai ver que você pode realizar uma ação ou outra, né? Então, por exemplo, se você contratar alguém para fazer uma consultoria do seu material de divulgação,
e fazer convites sonoros, que é uma coisa que a gente está aprendendo agora, né? Então, convites sonoros. Na aula da Mari, a Mari falou bastante sobre isso. Você vai pagar um valor para esse profissional. Mas você também acha importante que tenha libras durante o seu espetáculo. Você vai somar esse valor. Está dentro dos seus R$500? Pronto, está posto. Né? Tem projeto que tem gente que vai contratar pessoas com deficiência. Então, quando você contrata uma pessoa com deficiência para o seu projeto também, seja para atuar na parte artística, obrigada, Reca. Tá bom, Reca, eu vou transferir para o outro depois, então, obrigada. Quando você contrata uma pessoa deficiente para estar na sua equipe artística, na sua equipe técnica, por exemplo, você está garantindo protagonismo, né, na atuação de um projeto para essa pessoa com deficiência. Então, isso pode ser contabilizado também dentro desses 10%. Ah, interessante. Porque no meu projeto a gente tem uma pessoa deficiente fazendo participação e a gente também vai colocar a audiodescrição, como é audiovisual, é um pouco mais fácil da gente resolver essa questão, né? A audiodescrição, acho que cabe mais também. Verdade. Então, assim, você perceba que no anexo 2, que você tem o campo ficha técnica para preencher ali, você tem como assinalar se essa pessoa da tua equipe é uma pessoa com deficiência, é pessoa negra, você tem, né, e você vai colocar um breve currículo dela. Então, já está entendido que você tem um profissional, você está garantindo protagonismo para um artista PCD, e você vai colocar também um recurso de acessibilidade dentro do seu filme. Tá, sim. Então, você levanta o custo disso, vai estar na planilha. Legal. Tá. Tá? Tá. Quer falar dos equipamentos, aproveitar, mano? Os equipamentos? O quê? Quer perguntar? Posso perguntar? Oi, boa tarde, tudo bem? Eu estou fazendo junto com a Karine, inclusive eu faço parte do grupo. Bom, primeiro eu quero falar que eu tô achando muito legal a iniciativa e como vocês estão dando espaço para as pessoas se ajudarem. Vocês estão dando uma super força, isso dá para ver, é nítido aí da Secretaria de Cultura. Eu quero dar o parabéns para todo mundo aí pelo empenho. E que bom, né, que a Paulo Gustavo chegou e boa sorte para todo mundo. Eu quero aproveitar a oportunidade para perguntar, que é o seguinte, às vezes a gente quer dar oportunidade para o município. Como a gente está trabalhando com audiovisual, algumas questões ficam difíceis achar na cidade, como a contratação de equipamento, aluguel, sabe? Isso implica alguma coisa ou a gente pode procurar fora, São Paulo, que é uma capital, que tem os equipamentos e tudo mais? Não, não tem problema, você pode. Se você não tem na cidade, não tem problema, não. Ótimo, obrigado. Não é uma questão. Imagina. Ô, Reca, você levantou a mão, minha querida, é para falar alguma coisa, pergunta, ou você vai trazer algum ponto importante aí? Senão eu interrompo a ordem de chamada. Não, é pergunta, posso ficar na fila. Legal. Então, a Aline Nakamura. Oi, boa tarde todo mundo, tudo bem? Boa tarde, Tayana. Oi, Aline. Muito legal, mas esse plantão de dúvidas, algumas questões que a Karina e a Patrícia colocaram, eu já também dei uma norteada aqui. E aí eu estou pegando um gancho, eu tenho 4 perguntas. Eu vou começar pela questão do layout, que acho que tem a ver com o que a Karina havia perguntado, né? Se o layout tem, assim, pode ser algum layout mais personalizado ou é necessário que venha aquele, como que chama? Aquele cabeçalho, né, da Prefeitura de Atibaia, sabe, que está na documentação? Eu estava pensando em retirar aquilo, claro, que venha com as informações que são obrigatórias, que já estão lá no anexo 2, né, por exemplo, mas eu pensei em fazer talvez uma outra configuração, assim, de design, tudo bem? Tudo bem, gente. Isso o que importa é que tomem só esse cuidado de nenhuma informação que está ali naqueles modelos ficar de fora, tá? Só isso. Só precisa ter tudo para não correr o risco de vocês acabarem não colocando alguma informação e aí o parecerista pegar e falar, faltou. Mas a gente sabe, né, que é uma prática mesmo nos editais. Tem gente que super faz
material gráfico lindo para apresentar, isso não tem problema. Se atentem ao tamanho dos arquivos, a Fabiana me mandou ontem o limite do tamanho dos arquivos, porque a gente falou um pouco disso na oficina de elaboração de projetos, gente, que é aquela coisa, às vezes a gente está ali, faz o projeto, ele está todo lindo, maravilhoso, chega na hora de subir, está pesado, a plataforma não aceita, e aí a gente pode acabar perdendo a oportunidade de subir o projeto, né? Sim. Eu acredito que é 10 megas, não é? Não sei se geralmente é 10, mas a Fabiana buscou aqui. Espera aí que eu tô... Vamos voltar, que ontem à noite, enquanto eu estava na mentoria, eu falei sobre isso com o proponente, a Fabiana foi buscar. Então, arquivos permitidos, fotos, documentos, planilhas, apresentações, PDFs, arquivos comprimidos, máximos sem arquivos, 64 megas cada. Tá ótimo. Nossa, tá ótimo. Maravilha, então. Tá melhor que eu esperar. Beleza, vou marcar. Porque aceita, enfim, dá para mandar um material bem elaborado, né? Quem quiser, né? Não é uma obrigatoriedade, importante também deixar isso claro para que quem não vai fazer dessa forma se sinta prejudicado, isso não é uma exigência, mas não tem problema nenhum que quem quiser fazer, faça. Joia. Aí, a segunda pergunta, Tayana, é a respeito da prestação de contas, no caso de profissionais que não possuam nem MEI, nem CNPJ, né? Tem o RPA, que seria o recibo de pagamento autônomo. Entretanto, conforme o valor do cachê, como a gente está com essa restrição orçamentária também, eu fiquei pensando, os encargos que a pessoa vai ter, caso ela emita o RPA, às vezes não compensa em relação ao cachê que é pago. Então, eu estava pensando se pode ser feito, como foi no último edital da prefeitura, que foi contemplando ações em espaços privados, se pode comprovar o pagamento, o que o profissional lá escreva a próprio punho, o valor que recebeu, tudo, e assine, se isso juridicamente está valendo para esse edital. O anterior podia. E isso facilitou muito a vida. Por quê? Eu estou querendo trabalhar com uma colaboradora que já esteve comigo em outros projetos. Ela não é PCD, entretanto ela é hemofílica, ela trabalha pra caramba, é ótima, entretanto ela tem restrições quanto a horários, né? Então, eu estou pensando se eu a contrato ou não. Se tiver essa possibilidade de poder comprovar ela fazendo um recibo simples de próprio punho, já me facilitaria bastante. Aí eu posso contratá-la, talvez, dentro do orçamento apresentado. Pessoal, ótima tua pergunta, viu, Aline? Que é uma coisa importante para a gente trazer e que a gente vai se acostumar daqui para frente com os editais da cultura, porque a gente tem agora o novo decreto de fomento à cultura, que trata, inclusive, sobre essa questão da prestação de contas. A prestação de contas, nos editais da Lei Paulo Gustavo, ela é simplificada, desburocratizada mesmo. Então, a resposta é sim, você pode sim, guarda esse recibo simples. Se você vir o que está sendo pedido no edital para a prestação de contas, claro, você vai entregar o teu produto, não entregar, né, mas você vai comprovar que você realizou ele, tá? Ótimo, legal. Então, no caso da Patrícia, vai haver uma apresentação, no caso da Karina, a exibição do filme, ok, rolou, né, a produção e rolou a entrega. Mas se você vir o modelinho que tem em um dos anexos, que é o relatório de execução, você ali vai preenchendo, é super fácil também o preenchimento, você vai relatando como foi, e você guarda toda essa documentação, porque é importante que você tenha isso, mas a entrega para a prefeitura, ela vai ser simplificada, não vai exigir, né, grandes comprovações, você precisa comprovar. Então, se você tem um recibo assinado de uma pessoa que trabalhou com você, e ela assinou a próprio punho que recebeu o recurso, está feito. Joia. Beleza. A terceira pergunta, não é exatamente uma pergunta, viu, Tayana?
Mas, sobre um documento que eu solicitei à Secretaria de Cultura, que eu estou envolvida em 2 projetos, uma como colaboradora, a outra como agente cultural proponente. Tá. É um documento que ele não é obrigatório, que seria carta de anuência. Entretanto, no edital não está previsto também que eles não vão ler informações adicionais. O que eu acredito? As cartas de anuência são importantes porque elas firmam um compromisso, né? De quem, por exemplo, de uma ação que vai ocorrer ano que vem, que ela, por exemplo, vai ter um espaço, né? E dentro da agenda do local, tudo, que ela vai acontecer, de comum acordo com quem organiza, né? Quem coordena o espaço, né? No caso, o que aconteceu? Eu solicitei uma carta de anuência para o Centro Cultural André Carneiro para um dia somente, para a realização de um sarau. A carta foi negada. E eu recorri, eu expliquei, argumentei, né? Aí fica aqui um pedido, né? Que a Secretaria de Cultura tenha dentro das agendas dos espaços culturais datas previstas para as ações da Lei Paulo Gustavo, porque várias outras pessoas talvez vão recorrer, né, aos espaços públicos geridos pela prefeitura para que sejam realizados, né, os seus projetos. Então, ainda estou aguardando novamente a carta de anuência. Caso eles não emitam, a gente já está com um plano B, né? Mas o Centro Cultural André Carneiro tem tudo a ver com o trabalho que a gente está fazendo, porque ele, inclusive, tem o Multiartista Atibaia, que dá o nome ao espaço citado no projeto, é o projeto de publicação de livro. É um dos artistas que a gente vai trabalhar. E, assim, eu fiquei um pouco, digamos, meio ressabiada, assim. Eles me falaram que não era um documento obrigatório. Tudo bem, não é obrigatório, mas também não está falando que não vai ser lido. Eu acho que é extremamente importante as cartas de anuência. Sempre achei, né? Outra questão também, eu pedi um termo de compromisso para a Secretaria de Cultura, porque eu estou com outro projeto que vai envolver, depois mais para frente, o apoio de outras secretarias da prefeitura, caso ele seja aprovado, pessoal. Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Administração. E aí eu fui nessas secretarias, eu conversei, o que acontece? Caso o projeto seja aprovado, alguns trâmites vão ter que ser estados via Secretaria de Cultura para a Secretaria de Obras Públicas, por exemplo, né? Eu não vou aqui estender explicando o que é o projeto, mas vai envolver a Secretaria de Obras Públicas. E eu também ainda não tive retorno. Então, eu estou aguardando também que a Secretaria de Cultura dê esse apoio para nós, artistas, coletivos, nesse momento. Parece que não. Sei que é um documento que não é obrigatório, mas eu estou fazendo questão que ele entre aqui no nosso projeto, porque acredito que os pareceristas, eu aqui falo para quem estiver nessa live também, eu acho que é importante, sim, esse DRECA, exatamente, esse compromisso, né? Seja com o espaço privado ou com o espaço público, ele dá um reforço, sabe? E dá uma tranquilidade um pouco maior para a gente que está fazendo as ações. É isso, tá? Obrigada, pessoal. Não, tem mais uma... Não, é isso mesmo. A quarta pergunta, depois eu esclareço melhor. Aline, obrigada pela pergunta. Eu vou passar isso para o pessoal da secretaria. Que eu posso só fazer um comentário nesse sentido, porque eu não, né, eu estou prestando um serviço para a operacionalização da Paulo Gustavo, então o que eu posso dizer acredito que talvez o pessoal da secretaria tenha verificado uma agenda, não sei exatamente que data que você pediu, e já tenha alguma coisa programada. Não sei se foi isso que te deram como retorno, né? Eu respondi para um outro proponente que perguntou sobre a possibilidade dele fazer o espetáculo dele na rua. A minha primeira, usar como exemplo, né? Como você não especificou a questão da obras, eu vou usar o dele como exemplo que está gravado. O espetáculo dele, ele quer fazer na rua. Então, o que eu perguntei? Falei, olha, você vai precisar fechar a rua? Ele falou, sim. Falei, bom, então precisa da Secretaria de Trânsito nesse caso, né? A Secretaria de Cultura, ela, depois que os projetos estiverem todos aprovados, é lógico que ela vai chamar os proponentes para organizar isso, porque vai ter proponente que vai querer realizar no seu território, que vamos lembrar que pode ser, por exemplo, uma proposta de um sarau
na casa do seu José, que acontece há anos no bairro, e eles estão captando recurso agora para que esse sarau aconteça com remuneração. Isso é uma possibilidade, mas existe possibilidade de pessoas que queiram mesmo se apresentar na rua. Então, nesse momento, depois de todo mundo aprovado, né, e os proponentes já tiverem definidos, com certeza, acredito que a secretaria vai chamar todo mundo para organizar esse tipo de coisa, tá? Mas fica aqui registrada a tua reivindicação, tá bom? E vou passar isso para o pessoal da secretaria. Sobre o Centro Cultural André Carneiro, eu não especifiquei nenhuma data. Assim, eu deixei Foi livre. só uma carta de anuência que você pediu. Exato, aí se encaixava dentro tem, às vezes, vácuo de exposições, inclusive, caso acontecesse junto com alguma exposição, eu acredito que, dependendo da natureza da exposição, não haveria problemas, porque seria um dia só. Não, legal, eu vou passar isso para o pessoal da prefeitura. Já, então. Muito obrigada, viu, Tayane? Obrigado, pessoal. Obrigada, viu, Aline? Eu que agradeço. Agora é a Daniele Gorgatti. As minhas dúvidas é o seguinte, o projeto, na verdade, é com a terceira idade, né? Como eu já havia dito. Eu vou tentar primeiro, conforme possibilidade, assim, talvez eu faça com 3 pessoas ou com uma só. Eu vi aqui no edital que a verba para publicação, né, é de R$9.000 por projeto e são 5, né, que vão ser avaliados. Então, como a verba é pequena, talvez seja mais viável fazer com uma pessoa só. Tá travando um pouquinho a Daniele para mim, para vocês também, gente? Será que é a minha internet? Ah, não. Olá para a Aline também. Para mim também. Então tá, acho que deve ser. Eu tenho essa senhora mesmo, né? Ou se eu entro como proponente para ela. Então, essa é uma primeira dúvida. Se eu posso colocar ela como proponente, porque parece que isso já... Ela poderia, de repente, fazer inscrição auditiva, né? Ela teria um atendimento mais personalizado, talvez, né, até a mentoria fosse na casa dela, tal. Se o ideal é colocá-la como proponente, eu entraria só como produção. Ou se eu entraria como proponente. Sobre a questão do atendimento, Dani, tá bem travada, eu não sei. Eu não estou ouvindo vocês. Então, tira a imagem, Dani. Tira a imagem, porque... Não, é aqui, ó, já sei. Eu não estava ouvindo. Agora... Não pegou retorno. Uma sugestão, Dani, deixa só o som sem a imagem e os dados fluem. Obrigada. Pronto, agora eu estou ouvindo. Tem alguém falando? Não, a Tayana travou. Espera aí que a Tayana travou. Tá, não, é que eu pensei que não estava... Vocês estão ouvindo, gente? A Tayana acho que travou. Isso. Exatamente, Fabi. Daqui a pouco ela volta. Ela deve estar entrando de novo. Olha, pronto. Voltou. Tá sem áudio, Tayana. Tá sem áudio, tá com o áudio fechado. Desculpa, gente, eu entrei aqui com o 4G do celular porque o Wi-Fi travou completamente aqui. Isso. Então, vamos lá. Eu pedi para a Daniela para fechar a imagem, tá? Para poder fluir melhor o que ela tem que falar. Legal. Eu peguei um pouco que ela perguntando se ela entra como proponente ou se a própria poeta, né? Eu recomendaria que a própria poeta entrasse como proponente. A questão
da mentoria, por exemplo, ir até a casa dela, isso é uma coisa que implica em toda uma logística, né? A gente primeiro precisa levantar quem são essas pessoas. Então, a possibilidade que o edital prevê é que ela grave um vídeo e envie o projeto por meio desse vídeo. Então, talvez, Dani, você possa dar apoio a ela na gravação desse vídeo. Uhum. Ou se quiser trazê-la para a mentoria e outras coisas assim. Tem alguns casos que a gente tem recebido informação de pessoas que estão impossibilitadas. Tem um artista que foi feita uma visita hoje de manhã, ele só sai da casa dele com ambulância. Ela foi internada, ela teve uma internação, ela recebeu agora. Ela tem um problema de se locomover mesmo, né? Por conta da muleta, do peso, da falta de ar. Mas aí eu estava vendo lá no edital que tem a questão da busca ativa, que é inscrições orais, 8.2, fazer inscrição oral, posso ajudar ela a fazer um vídeo, então, e na busca ativa essa coisa de ir até a casa. Eu estaria junto, né? Mas eu acho que mais por conta de meio que do processo, mas para ela ter esse contato direto, mesmo eu assessorando, eu mandei por e-mail da Lei Paulo Gustavo, tal, solicitando agendamento. Mas isso é uma das coisas. Você mandou quando? Porque mandou hoje, né? Então tá, porque eu não tinha visto. Porque é o seguinte, Dani, só para ficar claro, a busca ativa que está prevista, ela é uma busca ativa para inscrições, então ela não é um mapeamento e essa busca ativa de bater na casa. Por isso que a gente está tendo que observar o caráter de cada caso. Porque aí a gente tem que reprogramar. A busca ativa que está acontecendo nos bairros hoje, foi feita uma mobilização nesses territórios para que a gente conseguisse fazer com que as pessoas desses territórios soubessem que haveria um plantão. Então, tem alguns equipamentos, que tem uma profissional lá, que é a Mariana, que está hoje, amanhã e domingo, está de plantão, assim como eu tenho ficado no centro de convenções, para receber as pessoas. Tá. Entendeu? Então, para tirarem dúvidas e se inscreverem. Então, eu vou olhar teu e-mail e a gente olha para esse caso dela, porque se ela tem impossibilidade de sair, a gente pode pensar como é que a gente viabiliza essa inscrição, tá? E aí tem a questão das certificações, tem a questão da documentação, tudo que ela tem que fazer, aí se ela fizer via oral, já resolve, ou ainda assim ela teria que ir até o escritório, essas coisas todas? Não, é que nesse primeiro momento, Dani, que é a primeira etapa da análise do mérito cultural, ela não vai precisar emitir a certidão. Você pode fazer a consulta para ela, ou, por exemplo, pode vir comigo numa mentoria, a gente consulta para ela juntas ali, para ver se tem alguma coisa que ela precise regularizar, porque se o projeto dela for habilitado na primeira fase de mérito cultural, aí ela vai ter que mandar a documentação. Aí vai ter que fazer isso mesmo. Não, daí eu aceito. Tá. Aí desculpa cortá-la, mas para essa etapa, ela tem que mandar um RG CPF, né, um documento, a ficha de inscrição preenchida, que a gente faz também isso para ela na mentoria. E aí, o vídeo é basicamente pegar o anexo 2 e ir respondendo as perguntas que estão ali, né? Tá. Então, aquele anexo 2 pode servir como um roteiro para a gente pensar no vídeo. Tá bom. E aí tem portfólio, tem currículo, tem comprovante de residência, mas é uma documentação mais simples. Acredito que ela deva ter na casa dela. Então, a gente consegue pensar nisso e na mentoria, se a gente pode transformar ali para ela, né? Não, beleza. Isso aí porque a gente tem que dar esse apoio, tá? Mas é isso, a gente está olhando caso a caso, porque tem pessoas que estão dentro de casa, elas fazem parte desses grupos vulneráveis e elas podem fazer os seus vídeos e mandar. Então, casos que a pessoa tem impossibilidade, daí a gente tem que pensar junto. Você que está aí dando esse apoio, como é que a gente vai viabilizar essa inscrição? Tá. A gente tem que garantir a inscrição dela. Perfeito. Aí, outra coisa, eu tenho mais pessoas, eu tenho um grupo de poesia lá, que eles podem também, porque eu tinha pensado em uma série, né? Tinha pensado em fazer com várias pessoas. Eu
estou priorizando ela? Porque ela já está dando eco, né? Ela já tem muito material pronto. Então, por isso que eu pensei nela. Mas aí tem mais um outro senhor que tem material pronto e tem o grupo que estão confeccionando materiais. Então, eu tinha, a princípio, pensado em fazer uma série. O dela, o do seu Luiz e o do grupo, são iniciantes. O seu Luiz e ela já têm experiência, já escrevem. E do grupo. Aí, nesse caso, essa questão de proponente. Então, vamos por ela, eu já entendi, vou pôr ela como proponente. Seu Luiz, eu posso fazer o mesmo processo. E do grupo eu entraria como proponente? E aí eu entraria com... Daí seriam 3 proponentes diferentes. Então, são 3 projetos, certo? Tá fechado. Tá fechada, Tayane. Você tá fechada, Tayane. Não tô te ouvindo. Tá sem microfone. Ai, desculpa, gente. Não imagino. Nessa daqui ali, perdoe. Daqui a pouco eu respondo, Flávia, já respondo você. Vamos voltar. Então, vamos lá. Seriam 3 proponentes. Ela vai fazer um projeto para as poesias dela, é isso? É isso que eu pensei. Então, nesse caso, eu consigo fazer separado e entrar com 3 projetos. Um como ela, proponente, o seu Luiz também como proponente, é o mesmo caso. E aí o grupo, que tem um grupo de poesias lá no CCTI e tal, que eu queria motivá-los a escrever, aí eu poderia entrar pelo grupo, certo? Como proponente. Porque tem no edital previsto coletivos que tem uma situação que não tem CNPJ. Ah, tá. E aí, no caso de grupos na informalidade, o grupo pode escolher alguém para representá-lo. Aí, o que precisa ser feito? Eles precisam assinar uma carta que tem um anexo também dentro do edital, o modelo, assinar uma carta dizendo que você é representante deles. Entendi. Tá. Entendi. Então, e aí nesse processo, no caso, agora é só para fechar, né? Porque eu nunca escrevi também projeto, não sei muito como que funciona, vou me aventurar aí para ajudá-la, e aí eu fico pensando assim, então, no caso de um livro, vamos supor que deu certo, ela entrou. Pelo projeto é o quê? A edição de um exemplar que sai? Ou não? Como que funciona isso? Porque eu pensei para ela ganhar uma renda, depois vender livro. Dani, desculpa, repete para mim, acho que a minha conexão está ruim, desculpe, repete sua pergunta. A minha dúvida é assim, tá lá, tem R$9.000, que daí eu vou ver, por exemplo, um redator para fazer revisão de texto, vai ter que fazer a capa do livro, nananana. Aí, beleza, vou ver limite de páginas, tudo isso. Aí o projeto, ele contempla uma quantidade de exemplares para distribuição, ou uma quantidade, ela vai poder depois ter uma renda com isso, vender livros, ou daí é uma nova edição, como é que funciona para livro? Não, isso é um projeto dela, Lá dentro do edital está previsto a publicação, né? Sim. Agora, a publicação impressa, ela é mais cara. Então, nesse caso, se ela precisa ser remunerada, e a gente reforça mais uma vez, que o mais importante é que o recurso chegue na mão dos fazedores de cultura. Vai pagar o redator, ela vai ser remunerada, vocês vão prever uma porcentagem para viabilizar ações de acessibilidade dentro do projeto de vocês. Mas, vejam se por aqui... Vejam se por aqui está cortando. Vou ficar falando. Tayana, é porque você está com o celular. Eu já fechei, gente. Eu sei que está dando eco, mas é que tem que fechar aqui. Vocês estão me ouvindo aqui? Sim. Sim. Vocês estão me ouvindo aqui, gente? Sim. Vocês estão me ouvindo aqui, gente? Tem 2, Tayana, agora. Agora não estamos mais te ouvindo. Aqui tá, hein? Então eu vou voltar de novo. Estamos te ouvindo.
Estão me ouvindo, né? Tá. Então, a Dani perguntou sobre se ela pode depois. Sim, a obra é dela, né? Não tem, tem direitos autorais, foi ela que criou. Então, não é porque ela viabilizou, né, a organização desse material, a contratação de um profissional para fazer a revisão, um editor, etc. e tal, que isso implica algum tipo de vínculo, né? Isso não é problema. A questão é, R$9.000, você tem lá dentro da publicação. Você pode publicar, mas a impressão ela fica cara. Mas você tem a possibilidade de fazer um material digital. Então, Certo. talvez esse primeiro momento, que a gente tem comentado muito também, é de vocês pensarem nos projetos como uma primeira semente, né, que nasce a partir desse edital da Lei Paulo Gustavo em Atibaia, e aí ela vai fazer esse trabalho, vai ser remunerada, vai contar com algumas pessoas na equipe, vai ficar pronto um livro de poesias digital, e numa outra ocasião, aí pensar na impressão, né, na tiragem dessa publicação. Tá certo, entendi. Tá bom, obrigada. Imagina, Daniele, vou responder teu e-mail depois, se você puder me mandar teu número, a gente conversa melhor. Tá, eu mandei também pro WhatsApp da Mariana. Mas eu te passo Legal. aqui também. Obrigada, viu? Obrigada. Deixa eu ver quem é agora aqui. Deixa eu só... A próxima é a Luísa, de novo. Olá, bom? Ah, não, Luísa, de novo, não, desculpa, Luísa, confundi você com a Karina, perdão. Tranquilo. Tá dando para me ouvir? Tá, né? Sim. Bom, tenho algumas perguntas, vamos lá. A primeira, no anexo 2, o item 4, quais são as principais áreas de atuação do projeto? Eu não sei o que eu escrevo nessa O parte. que é o seu projeto? É um curta de ficção de 15 minutos. Audiovisual Isso. é a principal área de atuação. Ah, só isso? É. Ah, ok. Ótimo. O que mais? Ele trata de que tema? Sobre questão ambiental, assim. Sustentabilidade. Certo. Não entendi o que você falou, Tayana, é o quê? Sustentabilidade, ele traz o tema de sustentabilidade dentro do filme. Uhum. Então, é coisas pontuais, assim mesmo, do que tanto ele abrange. Então, visual, sustentabilidade. Você pode responder isso. Quais são as áreas de atuação? Certo. Ok. Tá? Tem gente que vai trazer todo um texto para falar sobre isso, vai pontuar, né? Então, o meu projeto trabalha com combate à violência contra as mulheres, meu projeto traz essa discussão por meio de um show de música, né? E tem gente que vai responder qual a principal área de atuação, audiovisual, música, que pode ser que o seu projeto preveja trilha sonora, original e tudo mais, e aí você coloca, você vai olhar para o teu projeto e vai ver tudo que ele traz, tudo que ele trabalha. Ah, tá. Tá certo, obrigada. Imagina. Outra coisa, saberia se tem tamanho ou limite de caracteres para cada anexo, cada espaço? Então, o anexo em PDF que você vai subir, né? Eu falei há pouco que são 64 megas, tá? Até 64 megas. Sim. Mas aí limite de texto não tem. Limite não tem, mas a gente recomenda, e a gente falou um pouco disso na oficina de elaboração de projetos, Luísa, que às vezes a gente fica se cobrando pra caramba na hora de elaborar um projeto, que é fazer uma coisa super extensa, né? E não é isso, né? Estou falando sobre os itens de objetivo, justificativa do projeto, a descrição da sua proposta, né? É importante que você tenha uma coerência no texto, fique de fácil compreensão, seja um texto de fácil compreensão, mas você não precisa se preocupar em fazer uma coisa super extensa, entendeu? Não é isso, não é isso, né? Na verdade, às vezes isso até causa o efeito contrário. Gente que às vezes acaba enchendo linguiça,
né? Você pode repetir algumas informações desde que isso caiba. Então, às vezes, na descrição da proposta, você citou que na tua equipe, que o seu documentário vai tratar sobre sustentabilidade, e aí, na hora de falar da relevância do teu projeto, você vai falar de novo sobre isso. Só que na hora da relevância, você vai defender o porquê que é importante você gravar um filme que trate sobre o tema de sustentabilidade. Na descrição, você só vai citar isso porque você está contando ali o que é o seu projeto. Na relevância ou na justificativa, é o momento que você defende que é muito importante que o seu projeto aconteça, porque é urgente que a gente amplie a discussão sobre esse tema, né? Certo. Precisa colocar também os membros da equipe. Aí, eu não preciso colocar a equipe inteira, né? Já fechada. Quantos Não, você não precisa colocar a equipe inteira, mas se você vai ter mais funções, você precisa colocar isso na sua planilha. Então, na planilha, porque tem muita gente que ainda não tem a equipe fechada, né? Então, sei lá, eu não sei ainda quem vai fazer a edição do meu filme. Mas se você vai ter essa função, que obviamente você terá no seu filme, você vai botar isso dentro da sua planilha. Não, sim. Né? Mas só que a ficha técnica vai ser avaliada. Então, é importante para que o parecerista entenda que o seu projeto ele tem capacidade de execução e que você, como proponente, tem uma equipe que tem trajetória no meio do audiovisual, que tem uma experiência, que você coloque ali alguns nomes. Isso é importante que você coloque, mas não é... Se você não tiver alguns, isso não é um problema, mas coloque, sim, os nomes e o breve currículo das pessoas que você já tem, tá? Para que os pareceristas possam fazer essa avaliação. Aí, isso seria coisa de o quê? 3 pessoas, assim, para colocar o currículo? Olha, a gente não tem um número exato, né? Mas eu acho que é o mínimo, assim. O que você já tem no seu projeto? Se você quiser ir na mentoria na segunda-feira também, a gente pode se debruçar melhor. Para pensar. E marcar um horário, sim. O que você já tem? Da equipe? Eu não tenho uma equipe muito fechada, assim, eu tenho alguns nomes, mas que não conseguiriam se comprometer com isso agora, o que também está sendo uma questão. Mas eu tenho produtor, diretor, talvez diretor de fotografia, sabe? O que está mais certo é a direção e produção, assim. Tá. Você acha que a gente consegue conversar em alguma mentoria? Acho que seria legal a gente olhar juntas. Pode ser? Sim, ótimo. Vou marcar um horário. Legal. E, por fim, meio que eu tô com um pouco de dúvida em qual a diferença entre currículo e portfólio. Então, o currículo é aquele texto que a gente traz sobre as nossas experiências profissionais, mas, assim, aquela coisa padrão, né? Então, de tal ano a tal ano, atuou em tal projeto, de tal ano a tal ano, trabalhou numa empresa, de tal ano a tal ano, atuou enquanto produtora cultural no projeto tal. Esse é o currículo, que é uma coisa básica. O portfólio, ele traz, você pode ler, inclusive, na descrição desse item, eu não vou falar qual é, porque eu ainda não decorei. Eu acho que é o F. No portfólio, você vai trazer as imagens, as matérias que saíram dos projetos que você teve envolvida. Você vai trazer, você pode dar um print na tela das suas redes sociais, por exemplo, que tem ali um post da arte do teu projeto, ou mesmo colocar o banner do teu projeto. Você vai montar um documento com todos esses tipos de formatos que são possíveis, né? Inclusive, você pode colocar alguns links, mas coloque matérias, coloque outras coisas, tá? Que comprovem essa tua atuação nesses projetos. Inclusive, eu quero até abrir aqui, porque permite que você coloque até uma carta de alguma pessoa que você trabalhou, dizendo, eu atesto que a Luísa trabalhou na função tal, no projeto tal, e essa pessoa assinar, né, uma instituição que você tenha trabalhado, isso você pode colocar no teu portfólio também. Então, o portfólio, na verdade, porque é isso, o currículo, se eu atuei como produtora, eu tenho lá
no meu currículo descrito por todos os lugares e projetos que eu passei, certo? Mas no meu portfólio, eu consigo colocar as imagens, os banners, as revistas ou jornais que falaram sobre aquele projeto. Então, o portfólio, ele tem esse outro caráter, tá? Certo. E tudo mais bem... visual, inclusive. E tudo bem ele ter um design mais elaborado também, né? Tudo bem, é só o que a gente disse, é assim, não tem problema, você só precisa tomar, no caso do portfólio, não, né? Mas nos anexos que você tem as perguntas e tudo mais, você só precisa cuidar que tudo o que está sendo pedido ali esteja dentro do teu texto. Se você quer usar um recurso gráfico, né, um recurso visual, fazer um material, não tem problema. Em vários editais tem gente que faz isso, tem gente que não, que faz no texto e tá tudo bem. Tá certo. Tá? Só reforço isso de se atentar a esse cuidado de não deixar nenhuma informação passar. E agora, a última pergunta é do outro edital, do edital de outras áreas, que eu estou escrevendo um projeto para a realização de um estudo ou pesquisa cultural. Aí eu fiquei em dúvida, talvez na definição, que fala, compreende a criação, desenvolvimento e abertura de processo. Aí, o que seria essa abertura de processo, assim? Iniciar uma pesquisa. Só isso? Não é uma coisa burocrática, assim? Ou... Não. Só... Não é. Certo, ok. Tá bom. Não é. Porque você pode falar, olha, eu quero propor o início de uma pesquisa, então começar, né, essa pesquisa. É nesse sentido. Tá certo. Acho que era isso. Obrigada. Imagina. Deixa eu ver quem está com a mão levantada. A Reca tinha levantado, mas... Ah, a Reca. Falei, ué, cadê a Reca? Reca, você, a palavra é sua. Não sei porque tinha sumido a minha mãozinha. Mas eu passei, acho que era você a última mesmo, ou passou alguém na frente, não sei. Não tem problema, não sei. Na verdade, eu pus uma questão no... Peraí. Eu pus uma questão no chat antes da sua mão. Mas então eu fico... que eu já estava com a mão levantada, Flávia. É que ela estava já, Flávia. Não, ótimo. Tudo bem, só lembrando. Depois eu já vou trazer as suas. Ih, não estou te ouvindo, Tayana. Tá me ouvindo? Tá. Acho que eu tinha fechado aqui, que a gente está com 2 conexões. Posso falar? Eu não ouvi o que vocês responderam. Eu aguardo? Não, pode falar. É que eu estou nessa de abre ali, fecha aqui, por causa da conexão. Agora eu estou aqui, vamos lá. Tá. A minha dúvida é bem operacional mesmo. O anexo 2, ele sofreu uma re-ratificação, né? Então, ele não é que vai estar lá no site e a gente vai preenchendo, a gente vai preparar um PDF com ele, certo? Reca, começa do início que cortou. Você está falando do que qual o edital sofreu uma re-ratificação, foi isso que você falou? O anexo 2. O anexo 2. O anexo 2, a nossa forma de entrega dele vai ser, a gente transfere lá para o Word e preenche, transforma em PDF e vai subir. Ou a gente vai preencher isso no sistema? Não, isso mesmo. Como você falou, você baixa e aí que nem o Léo, ele não separou? Isso, então. Mas se for assim, então eu acho que a prefeitura tem que soltar um anexo 2 corrigido, não é? Porque como que a gente vai incluir a re-ratificação no nosso? Porque ela está só um pedaço dela, assim. E outra coisa, você chegou a comentar que vai ter um campo para a gente anexar a mini bio da equipe. Não tem como. Não, desculpa, querida, só estou cortando você. A questão é a seguinte, todos esses processos de publicação, de edital, de prefeitura, eles têm um trâmite, tá? O edital saiu por inteiro. Você pode até verificar, por exemplo, agora no da Lei Paulo Gustavo, teve re-ratificação também. Quando acontece a re-ratificação, o proponente tem que ler a re-ratificação, tem que se atentar para o que está descrito ali na re-ratificação e seguir. A prefeitura, porque senão a prefeitura precisaria republicar o edital.
novamente. Mas eu acho que não precisa, não é o edital, mas soltar um arquivo para a gente com isso feito, com esse pedacinho, porque daí você tem que entender de designer, de sei lá o quê. Não, não é de designer, porque, na verdade, o que foi acrescido foi uma linha dentro da tabela da ficha técnica. Então, se você baixou o Word, certo? Foi acrescida essa linha para você poder colocar um breve currículo. Na tabelinha da ficha técnica, tá todo mundo aí com o edital fácil para todo mundo olhar, gente? Aí a gente olha junto. Vamos lá no anexo 2. Tá, vamos lá. Anexo 2. Vamos chegar na ficha técnica. Vocês vão ver que tem dentro do anexo 2, tem uma tabelinha para vocês preencherem com o nome, CPF e os dados, né, das pessoas que vão compor a ficha técnica de vocês. Deixa eu abrir a reratificação também, para eu conseguir olhar aqui. Isso é uma coisa importante, gente, até para os outros editais. Sempre que sai edital e sai reratificação, a gente vai na reratificação para verificar o que é que está sendo orientado ali. A reratificação, ela é essa espécie de edição, né? Olha, corrige-se, é uma correção, né? Então, mas normalmente, tá, corrige-se um texto. Se está corrigindo um anexo, eu acho que deveriam soltar esse anexo corrigido. Porque, não, eu acho que disponibilizar é diferente. Aí eu concordo com você, porque tem gente que não tem a prática de ler a reratificação. Mas como é muito importante que a gente comece a fazer esse trabalho, de todo mundo que vai acessar um edital, começar a entender como é que é isso, então, saiu o edital, se eu estou sabendo que tem uma reratificação, eu preciso ir lá olhar o que foi corrigido ou alterado. Nesse caso aqui do anexo, olhem só, vamos lá. Aqui, ó, chegou no item 14 do anexo 2. Tem a tabelinha, nome, função, RG, pessoa negra, pessoa indígena, pessoa com deficiência. Cada tabelinha que você for preencher com uma pessoa, você vai poder colocar um campo com um breve currículo. Ah, eu vi agora. Eu achei que ia ser que nem o PROAC que você vai preenchendo no sistema e você incluía, né? Eu vi que vai ser escrito, mas eu vou deixar aqui o meu pedido para a secretaria, que tem profissionais que trabalham com isso, soltar esse anexo para a gente corrigido, porque, assim, eu acho que é uma coisa difícil para a maioria das pessoas fazer isso, incluir essa linha, incluir. Olha lá, a Fabi vai falar, vamos ver. Fabiana? Ou se alguém, né, que consiga fazer isso facilmente, quiser compartilhar e ajudar, eu acho que seria interessante. Mas vamos ver o que a Fabiana vai falar. Então, logo no início, quando a gente mandou o edital, eu perguntei com relação aos anexos, se eles poderiam ser colocados, né, separadamente, e o que me foi passado que não, porque como só dá para assinar o edital todo e tudo que está incluso nele, se ele tiver em formato PDF, e é o que ela joga lá no sistema da prefeitura, então não pode ser, ela não tem como desmembrar, tem que estar dentro do corpo do edital, não pode estar separadamente. Então as pessoas têm que baixar realmente e transformar. Entendeu? Ela está perguntando, Fá, da linha que foi incluída na segunda reratificação do breve currículo. A experiência que eu tenho em edital é por isso que existe esse mecanismo da reratificação. Sim. Porque qualquer alteração, se alterar uma vírgula, tem que haver uma nova publicação em Diário Oficial. Do edital todo? Geralmente é essa orientação que tem. Então, a reratificação existe para isso. Olha, acrescentou... Ela vai apontar o que foi alterado, mas ela não vai publicar novamente o texto. Isso. Entendeu? É isso. Porque por fazer parte do corpo do edital, ela teria que publicar ele todo novamente. Foi o que eu entendi, a explicação que eles me deram. Entendeu? Não tem como publicar só aquela parte. O setor de licitações, né? O setor da prefeitura que cuida de editais. Então, toda vez que a Secretaria de Cultura vai fazer alguma publicação, ela tem que mandar
a minuta, o termo de referência para eles elaboram um edital, e aí qualquer tipo, por isso, inclusive, que a gente comentou daquele prazo de 5 dias para fazer reratificação. Isso. Qualquer coisa que fosse alterado depois, por exemplo, você tem que travar todo o processo e publicar novamente, e aí isso impacta no cronograma de execução. Exatamente. Então, uma prática importante é, toda vez que a gente vai concorrer a um edital de prefeitura, de governo federal, governo estadual, a gente se manter atento às publicações oficiais, que a reratificação é isso, né? Ela é um comunicado oficial. E claro, que se tem uma complexidade de entendimento, alguma coisa assim, é importante, mas é uma coisa simples, é uma linha para poder otimizar as informações da ficha técnica da equipe. Eu vou tentar fazer aqui, se eu conseguir, eu compartilho com as pessoas, então, porque eu tenho certeza, eu nem sei se eu consigo olhar aqui, mas... Ó, se você sabe o Word que o Léo tem? Sabe o Word que o Léo fez? Porque agora, essa é uma prática também, né? Eu estou lendo ele, eu estou com ele aberto aqui. Se você clicar em cima da linha do Pessoa Negra com o botão direito, vai abrir a possibilidade de inserir linha. Não, ele separou aqui. Você insere uma linha abaixo, e aí você escreve breve currículo. Ele inseriu sem a borda. Eu consigo, pelo tab ele foi. Eu vou fuçar aqui. E aí você coloca breve currículo. Porque você acha que não tem a menor chance da prefeitura mandar informalmente esse anexo? Não, informalmente não tem problema, a questão é justamente essa, vai ser informalmente, porque qualquer edital que se publique... Não, eu entendi super, a burocracia é bem grande e tal. Né? Não, agora eu não estou nem tratando tanto da burocracia, eu estou falando dessa coisa de separar o material e tudo mais... qualquer edital, geralmente, assim, você pode ter a possibilidade de, se você tem um site, tem algumas prefeituras que têm site, e aí você tem como subir o anexo separado, o edital que está inteiro, e você tem os anexos, né? Não, era só um pedido mesmo prático, assim, sabe? Mas isso eu posso fazer a hora que terminar aqui e mandar para você, e a gente subir no Drive. É uma linha que a gente vai adicionar. Eu acho, sei lá, seria bacana, porque... Porque é simples, isso dá para fazer tranquilo. Tá bom. Na minha parte hoje é só isso mesmo. Obrigada. Todos os anexos estão separados, porque na mentoria de ontem eu auxiliei um senhor que justamente não sabia mexer com arquivo, com internet, então eu fui separando, e aí a gente joga no Drive. Tá bom. Eu vou pôr aqui vou pedir licença para pôr no chat, então, o convite para quem precisar de suporte domingo. Por favor. E a Dani acabou de fazer uma artezinha também, que a Negravisão vai publicar, e se alguém quiser, souber de gente que precise de ajuda, então, com a emissão de certidões e o portfólio. Mas precisa agendar antes, porque vai ser só a montagem do portfólio, então a pessoa já tem que levar todo o material pronto, por isso tem que entrar em contato com a gente antes, tá bom? Obrigada. Obrigada, Reca. Eu vou ler agora as perguntas da Flávia. Primeiro, amanhã haverá plantão de dúvidas. Não, amanhã tem plantão de dúvidas, que é na busca ativa dos bairros. Tem amanhã e tem domingo. E hoje está acontecendo também. A apresentação de PowerPoint, acho que a Aline respondeu, né? Que ela está no Drive. E estão me perguntando se o projeto deve seguir número a número com respostas, o anexo 2. Flávia, Porque, assim, na oficina, mesmo o pessoal que foi à oficina, sabe? Viu, né? A gente fez uma apresentação, você fez uma apresentação mais generalista, né? Na verdade, né? Isso. Objetivo, relevância, justificativa, tarará. E, na verdade, quando a gente entra no anexo 2, ele tem, vamos dizer, pequenos itens como esse que a Luísa agora há pouco falou, né, a principal área de atuação, atividade e produto, que devem ser apenas respondidas, é isso? Mas a gente segue os números, porque os pareceristas, eles vão estar orientados a perceber se tudo aquilo que foi pedido no anexo 2 está contemplado. É esse o entendimento?
É assim que acontece, Flávia. Perfeito. Tá. Aí, Então, como a gente sabe que tem pessoas que talvez vão mandar o projeto por vídeo, né? Qual que é sempre o cuidado que precisa ter? Aquilo é uma sugestão, né? Já que tem que responder tudo que está ali, o que está sendo pedido no anexo 2, aquilo pode servir de roteirinho de pergunta, né? ótimo. Então, eu falei isso com o proponente ontem também. Falei, ó, pode ir olhando, tá perguntando aqui, responde. Isso vai facilitar também, porque se a pessoa fica sem nenhum material de apoio para responder, é muito possível que vá mandar um vídeo faltando informação, né? Uhum, tá. Porque assim, muitas vezes, né, da maneira como a gente que foi feito a oficina, a gente falou dos objetivos, mas implicitamente nos objetivos estavam colocadas as metas. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa no anexo 2, isso é importante, né? Porque uma coisa são os objetivos gerais específicos, outra coisa são as metas. As Isso. metas, na verdade, é uma codificação daquilo que for feito, dos pontos que forem feitos, certo? Isso. Ok. Perfeito. Não, é só para eu entender que, por exemplo, assim, não adianta eu chegar nas metas, já colocar o processo, quando, na verdade, o processo responde aos objetivos específicos, correto? Sim, perfeito. Tá. Tá bem. As perguntas do anexo 2, elas estão bem elaboradas, assim, Claro, tem alguma dúvida, por exemplo, como surgiu a da Luísa, né? Uhum. São dúvidas, a gente não sabe, às vezes a primeira vez que a gente está fazendo, eu falo, puxa vida, o que eu coloco aqui? E às vezes é mais simples do que parece, né? A outra coisa é com relação, assim, nessas perguntas, por exemplo, como o público, o perfil, né, o público-alvo, né, a quem se destina, né, como é o item 9, ele tem a especificidade do público-alvo e depois tem uma coisa generalista, não é voltada especificamente para um perfil, aberta para todos, mas tem uma particularidade, ignora essa particularidade. De que item você está falando, Flávia? Fala para mim o item. 9. Do anexo 2. Do anexo 2. Vamos lá. Sua ação cultural é voltada prioritariamente para algum desses perfis de público. Aí tem vítimas de violência, aí vem mulheres, gays, etc., negros, ciganos, e depois tem o item, não é voltado especificamente para um perfil, é aberta para todos. Porém, tem uma ênfase, é para todo mundo no que tange a conscientização, mas tem uma particularidade, que é a denúncia de uma X-área, entendeu? E aí, como é que fica? O que eu faria nesse caso? Eu colocaria outros e lá na descrição do projeto eu indicaria. Na descrição do projeto, tá bom. Uhum. Tá. É isso. Tá. Ok. E a última questão, que eu acho que mais ou menos foi respondido, que é a coisa do perfil, né, de separar, como a gente falou nas oficinas, separar o perfil daqueles que vão trabalhar, entendeu? Como um perfil da equipe técnica, um perfil, por exemplo, que eu estou chamando de actor set, né, dos atores, né, também, tentar organizar aí, eu acho que fica mais fácil, não fica? Sim, é bem legal fazer isso também. A Flávia está falando disso, né, gente, de quando for elaborar a ficha técnica, então você coloca, primeiro você pode colocar as funções que estão voltadas para a parte técnica do projeto, e depois o pessoal que é mais do artístico. Isso. A gente falou isso bastante na oficina, porque a gente estava falando de elaboração de projetos de forma geral, para editais, que a gente sabe que tem, daqui para frente a gente vai ter mais editais publicados, então tem muita gente que nunca concorreu, tem aparecido bastante proponente nas mentorias, assim, que é a primeira vez, então é legal falar dessa forma geral também. E uma coisa é que esse formato do anexo 2, vocês veem que tem essa coisa, para simplificar mesmo, de ter como você fazer um xizinho, né, olhar o teu projeto e assinalar ali onde ele se encaixa. Mas isso aqui também ajuda depois para a gente poder levantar as características dos projetos, os temas que esses projetos trabalharam, porque lá no final, na hora da prefeitura fazer a prestação de contas, ela vai precisar enviar esse tipo de informação para alimentar o sistema de indicadores e informações culturais, o SNIC, que faz parte do Sistema Nacional de Cultura, para a gente poder entender também
quais expressões e qual tipo de linguagem é mais produzida no município de Atibaia. Isso ajuda a alimentar o sistema do Sistema Nacional de Cultura, mas também para Atibaia é bem legal, que depois vocês vão poder trabalhar isso dentro dos conselhos do Conselho de Cultura, né, para pensar em outros editais e coisas assim. Uhum. Tem uma última questão, que é ligado à questão do cronograma de execução. Muitas vezes, a gente tem um grau de detalhamento que vai do nível mais macro até o nível mais, né, mais generalista, tal, mais micro. Eu pergunto, essas etapas, né, eu tenho lá atividade geral, né, então eu tenho todas as fases de execução de um processo de um projeto de audiovisual. Eu posso colocar, eu posso, né? Quer dizer, o proponente pode colocar de maneira geral, assim, pré-produção, captação, pós-produção e circulação, por exemplo, esses 4 níveis, ou tem que ter um detalhamento um pouco maior? No cronograma de execução, você está dizendo de colocar só, por exemplo, a tabela, e aí mês 1, mês 2, mês 3, pré-produção, aí 4 e 5, produção. Por exemplo, a primeira fase de pré-produção vai de fevereiro até abril, entendeu? Aí eu descrevo as ações que eu vou tomar nesse período. Ótimo. Se você descrever, está tudo certo, com certeza. Eu acho que o que é importante, porque tem 2 modelos mesmo de cronograma, né? Um que é o mais simples, que é o que a gente viu na oficina, que é aquele que está listado, e tem aquele que você faz dentro de uma tabela, que você coloca os meses. Mas assim, a ideia é simplificar, né? O mais importante é que coloque que etapa que é, o mês que é, né? E quais são as atividades que vão ser desenvolvidas dentro daquele mês, daquela etapa. Ok. Portanto, o tempo de conclusão, né? Para realmente ser a execuibilidade. Perfeito. E agora, também... outra coisa, aí, com relação à planilha orçamentária. Todo mundo vai fazer um arranjo, né? Quer dizer, assim, rezar para caber dentro para poder realizar. O que significa que, muitas vezes, esse número vai para mais ou para menos. Vai poder acontecer isso? Essa flutuação, por exemplo, de repente o diretor botou lá um cachê, falando, não quero ter mais, porque eu estou interessado em fazer o filme, e aí eu pego e dou um pouco mais de dinheiro para os atores, por exemplo. Isso vai ser possível fazer? Então, possível porque a elaboração está na mão do proponente. A questão é que os pareceristas, eles sempre vão avaliar se aquela planilha está coerente. Não, tudo bem, no que tange a coerência, tudo bem. Vamos supor, passou lá a coerência, tem lá um valor dedicado a cada uma das despesas. Eu pergunto, se no meio do caminho, essa relação, né, da planilha orçamentária com a prestação de contas, é isso que eu estou pensando. Com a prestação. Isso. Se amanhã, não, o diretor não recebeu nada em compensação e eu distribuí isso entre os atores, por exemplo. Olha, é possível isso acontecer? Flávia, isso a gente não vai ver agora dentro da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo prevê uma prestação de conta simplificada, mas o que é recomendável? Vamos pensar que não fosse, vamos pensar que fosse um PROAC, por exemplo. Ok. Quando alguém abre mão, você precisa seguir, a prestação de contas ela está diretamente atrelada ao que está no orçamento. Tá. Entendeu? Tá. Então, é importante, a não ser que tenha havido algum problema e você teve uma baixa na sua equipe, e aí você vai ter que justificar que a produtora teve que assumir a direção, mas você entende? Isso vai virando um grande bolo. Então, assim, para dizer objetivamente, a gente sempre precisa colocar na planilha as funções que vão acontecer dentro do seu projeto, não importa que se alguém vai cumprir mais de uma função, mas você vai colocar todas as funções que vão ser remuneradas. A prestação de contas da Paulo Gustavo, ela é mais simplificada. Tá. Você vai ter que só colocar o seu relatório de execução. Mas como uma das proponentes perguntaram, você vai precisar providenciar esse recibo, nem que seja esse recibo a punho. Você tem que ter isso guardado. Uhum. Né? Não, o que eu estou dizendo é o contrário, quer dizer assim, de repente você tem assim, o não recebimento pelo diretor e um acréscimo nos atores. O dinheiro está ali, o bolo está ali, entendeu? E aí eu tenho esse recibo dos atores,
tá? E eu não tenho o recibo do diretor. Dá para fazer essa compensação? Eu não acho recomendável, Tá bom, Flávio. tá bom. Não acho recomendável, porque se a gente está experimentando agora um formato de simplificação da prestação de contas, Entendi. né? Mas se você abre assim, se você dá uma olhada aqui no relatório de execução cultural, vamos nele. Eu cheguei também a ler ele com um dos proponentes dos plantões. Onde Se que você olha É. aqui, ó. A prestação de contas da Paulo Gustavo, para vocês terem ideia, a lei prevê até a possibilidade da prefeitura ir até a localidade, por exemplo, vamos pensar que tem algum projeto que vai acontecer na zona rural. Então, poderia acontecer, não é o caso aqui agora, porque você tem aqui um relatório de execução previsto nesse edital, mas poderia haver a possibilidade da prefeitura ir até lá e atestar que a atividade aconteceu. E a prefeitura assina esse relatório e manda na hora da prestação de contas da execução do recurso, entendeu? Mas a sua pergunta, eu acho que é importante a gente pensar sempre que você precisa executar o teu projeto de acordo com o que você colocou. Isso é sempre recomendável. A gente sabe que imprevistos acontecem no meio do caminho, e aí, no caso de acontecer ações como essa, na hora do relatório, que você vai contar como as coisas aconteceram, você vai escrever o que aconteceu. Mas já prever essa possibilidade antes, eu acho que pode ser um problema, sabe, no entendimento para as pessoas que vão elaborar esse edital. Então, partir sempre desse lugar, que você está montando o projeto pensando que realmente você vai ter aquela equipe, e se algo acontecer no meio do processo, você vai justificar isso dentro do seu relatório de execução cultural, né? Então, aconteceu uma baixa dentro da equipe, e aí entendeu-se que o recurso seria distribuído para tal função. Você manda a prestação, ok, a comissão avalia e fala, não, tudo bem, a gente está entendendo que foi em benefício de outros artistas, mas acho difícil trazer uma resposta de ok, pode fazer assim, sabe, nesse momento. Acho que isso fica para essa segunda etapa, né? Toma uma aguinha, Tayana. Muito obrigada. Nossa, eu tô com a garganta tão seca esses dias, não paro de tossir, gente. Imagino, imagino. Obrigada, Tayana. Imagina, que é isso. Acho que é Mais alguma pergunta, gente? maravilha. Obrigada, meninas. Só mulheres. Ah, não, só mulheres hoje. Só mulheres. Agradeço a presença, gente. Então, temos hoje plantão, caso alguém queira bater um papo com a Mariana também, hoje, amanhã, domingo. Segunda, estarei no Centro de Convenções. Terça, a gente tem mais uma reunião Tira Dúvidas. E na quarta, mais uma mentoria, tá? Eu queria recomendar que quem quiser bater um papo na mentoria, já mande um e-mail, porque essa semana os pedidos já começaram a chegar com mais rapidez, assim, que é muito natural, né? Começa a chegar a data do projeto e aí as pessoas agendam atendimento mesmo. Obrigada, Tayana. Até já. Até já, Flávia. Tchau, mulheres. Obrigada pela presença. Tchau, obrigada. Já mando para você aí, Reca. Tchau, meninas. Muito obrigada, galera. Até breve. Oi, Fá.